bem-vindo a mais um vídeo do canal Apaixonado pela Cruz. Eu sou Alexandre Oliveira. Estamos aqui para partilhar contigo mais uma mensagem da parte do Senhor. E eu quero, desde já, te convidar para abrir a Bíblia aqui no livro da 1 Crônicas, no capítulo número 4, versículos de número 9 e 10, para uma tão breve reflexão da palavra do Senhor, que nós queremos destacar aqui alguns versículos. A palavra de Deus diz assim, 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. E foi Jabes o mais ilustre entre os seus irmãos. E sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes, e que me alargues as fronteiras, e que seja comigo a tua mão, de modo que não me sobrevenha o mal, e não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu aquilo que lhe havia pedido. Vamos repetir? Algumas coisas aqui nessa noite, aliás, nesse momento, que nós estamos aqui para partilhar essa palavra contigo. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é o nosso tema, como superar ou como vencer as dores do passado. Querido, é notório como o passado ele pode nos influenciar muito mais do que nós gostaríamos que nos influenciasse. Como as dores do passado muitas vezes são tão difíceis de superar, são tão difíceis de se deixar para trás. Há feridas em nossa alma, no nosso interior, que demoram a passar, que custam a passar, que levam um grande tempo, e parece que eles se tornam para nos atormentar de tempos em tempos. No livro de Crônicas nós lemos algo que não é diferente. Jabes, ele tem que lidar, ou ele enfrenta dores do passado, ele enfrenta dificuldades tão grandes, tão constantes. E aqui é tão interessante perceber como este homem, ele, não diferente de nós, ele no tempo presente também lida com alguns problemas, sobretudo nas suas emoções. Você veja que Jabes, ele foi um homem que o texto diz aqui que ele recebeu esse nome por parte de sua própria mãe. O nome Jabes significa aquele que traz a dor, aquele que foi gerado com dores. Quando a sua mãe dá a ele a luz, quando ele nasce, provavelmente o parto dele foi um parto muito difícil para sua mãe, e ela teve, quando ele nasce, ela lhe põe o nome Jabes, ou seja, aquele que gera dor, aquele que traz a dor. Mas ele, diante desse nome, diante desse diagnóstico, diante dessa decretação que lhe foi dada, ele não aceitou de forma passiva, ele não se conformou, ele não disse a si mesmo. Mas Jabes, diante disso, ele se levantou. Sua mãe lhe pôs esse nome. Muito embora Jabes tivesse recebido este carimbo de dor, ele reagiu a essa situação. E a solução para o problema dele, a solução para o seu trauma, ela não veio da psicologia, não veio da autoajuda, não veio de um livro, mas a solução para o problema dele não veio, como falei, da autoajuda, mas veio dos céus. Foi a ajuda do alto, foi a ajuda de Deus, foi o socorro de Deus que veio em seu favor. Agora veja comigo aqui, que ele invocou a Deus. Jabes invocou ao Deus dos céus. Ele fez 4 pedidos. O primeiro pedido que ele fez foi, versículo 10. Então ele invocou a Deus dizendo, tomara que me abençoes. Os homens, as pessoas, os seres humanos, pessoas de sua própria casa tinham dito, você será um homem de dores, uma pessoa que carregará sobre si o fardo da dor. Só que Jabes, ele não se conformou, ele não se adequou, ele não aceitou, ele tomou uma posição, ele tomou um posicionamento, ele ousou ser diferente. Ele clamou a Deus, ele fez uma oração, ele clamou, ele fez do seu problema uma oportunidade para se aproximar de Deus, ele fez do seu problema uma oportunidade para se achegar a Deus, ele fez do seu problema uma oportunidade para conhecer a Deus. Jó, ele escreveu o seguinte, lá em Jó tem o seguinte, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha que Jó diz isso. Agora, depois de ter passado pela aflição, depois de ter passado pela luta, Jó diz isso lá no livro dele, depois de ter perdido seus filhos, depois de ter perdido todos os seus negócios, depois de ter perdido suas posses. Ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar,
mas agora os meus olhos te veem. O salmista no Salmo 119, por volta do versículo 70, ele diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição para que conhecesse a tua palavra. Jabes, ele teve que enfrentar um momento de grande dificuldade. Jabes, ele teve que enfrentar um momento de dor na sua vida, na sua caminhada, para conhecer a Deus. É notório, muitos de nós não vamos conhecer o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, em tempos bons, mas em tempos de crise, em tempos de tempestade, em tempos de dificuldades, é que nós vamos conhecer. No meio do deserto é que nós conhecemos o Deus da provisão. Quando a tempestade se levanta, é que nós conhecemos o Deus que tem poder sobre as circunstâncias contrárias. Quando o medo vem para nos apavorar, nós conhecemos o Deus que diz para mim e para você: não tenha medo. Quando o cenário parece ser cinzento, quando as trevas parecem tomar conta e nós não vemos saída, é que nós vamos conhecer o Deus que tem todo o poder. Então Jabes não se contentou, não se conformou, não se adequou. Ele invocou a Deus. Em vez de olhar para as lentes do retrovisor, para as feridas amargas do passado, Jabes fez uma oração. Ele orou para o alto e rogou a Deus. Em vez de viver preso no cipoal da amargura, curtindo os traumas do passado, ele reagiu, ele buscou a Deus. E ele disse: eu tomara que me abençoes. Provérbios 10, versículo número 22. A bênção do Senhor enriquece, e consigo ela não traz dores. Jabes era um homem de dores. Só que ele invoca a Deus, ele clama a Deus, ele roga a Deus. E o texto vai dizer aqui que Jabes invocou a Deus, dizendo: tomara que me abençoes. E a segunda coisa que ele pede aqui e que me alargues as fronteiras. Tomara que me abençoes e que me alargues as fronteiras. A segunda coisa que ele viu foi isso aqui: me alargues as fronteiras. Ele não se encolheu, ele não se apequenou, mas ele olhou, ele clamou a Deus, pela fé, ele venceu as circunstâncias contrárias. Ele entendeu que o momento de dor não pode limitar a história, que o momento de sofrimento não é o fim da linha, não é o fim da história. Você precisa entender que por mais que alguém tenha dito algo, olhando a situação de forma aparente, não significa que é o fim, porque a primeira e a última palavra vem de Deus. Provérbios 16 diz que o homem pode fazer planos, mas que a última palavra, ela ainda vem do Senhor, ela ainda vem de Deus. O que diz lá Provérbios 16? Só para nós termos destacar isso aqui. Provérbios 16 diz o seguinte: não sei se você já leu esse texto. Provérbios 16, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, versículo número 1: o coração do homem pode fazer planos, mas a última palavra vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o seu espírito. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. E Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas. Há o tempo de chorar, há o tempo de sorrir, é o tempo de saltar de alegria. Então, se o seu tempo tem sido um tempo de sofrimento, erga os olhos, clame a Deus, rogue a Deus, busque a Deus, que Ele o ouvirá, em nome do Senhor. Terceira coisa que ele clama aqui, ele clama no versículo 10 pela presença de Deus. Ele diz primeiro: tomara que me abençoes, que me alargues as fronteiras. Ele diz aqui: que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. O que ele pede? Já caminhando para o final: que a tua mão, Deus, que a mão de Deus fosse com ele, porque ele entende que maior do que as bênçãos é o abençoador. Que a nossa maior necessidade não é apenas de bênçãos materiais passageiras, mas a nossa maior necessidade é do próprio Deus. Nossa maior necessidade é do Senhor. O que diz lá em Isaías 41, por exemplo? Isaías 41 diz o seguinte: Isaías 41, a palavra de Deus diz o seguinte, versículo 9. Versículo 10: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Versículo 13: porque eu sou o teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e digo: não temas, porque eu te ajudo. O que diz também lá no Salmo número 46, versículo 1?
que o seguinte, que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro presente no tempo da angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra trema, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Então ele clama por Deus, porque ele entende que Deus é maior. É o Salmo 91, tem o versículo que diz o seguinte lá, Salmo número 91, olha o que a palavra de Deus diz lá, Salmo 91, Salmo muito conhecido de todos nós também, no verso de número 12: e eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece em alguma pedra, porque pisará o leão e a áspide, calcarás os pés da serpente e do leãozinho, porque a mim se apegou, eu com amor o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, e ele me invocará, e eu lhe responderei, e na sua angústia estarei com ele, livrarei-o e glorificá-lo-ei. Olha o que o salmista diz: porque se apegou a mim, porque me amou, na sua angústia eu o responderei e livrá-lo-ei. Então nós precisamos de Deus, mais do que das bênçãos, nós precisamos do próprio Deus. E por último ele diz: de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu aquilo que ele havia pedido. E Deus lhe concedeu aquilo que ele necessitava. Então não sei nesse momento aquilo que você precisa, não sei qual é a sua necessidade, não sei o que é aquilo que te preocupa, só que eu quero te encorajar nesse momento. Entregue ao Senhor. Creia no poder dele. E essa tão rápida biografia, essa tão rápida oração, ele disse: Senhor, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu aquilo que ele havia pedido. Deus é poderoso para conceder aquilo que você pede. Salmo 32 diz assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te, e quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Então clame a Deus. O Salmo diz que, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Faça súplicas a Deus, rogue a Deus, clame a Deus. Ele pode mudar a tua história, ele pode pôr um fim nesse tempo de sofrimento. José, quando ele estava lá no Egito, que Deus o abençoa, que ele prospera, ele tem 2 filhos lá no Egito antes de vir o tempo de fome. E a Bíblia diz que ele coloca o nome desses filhos, um ele chama de Manassés, porque ele diz: Deus me fez esquecer dos sofrimentos da terra de meu pai. O segundo ele chama Efraim e diz: porque Deus me fez prosperar na terra de minha aflição. Necessário é que nós esqueçamos. Necessário é que nós entregamos. Quando nós oramos a Deus, quando nós entregamos a Deus, quando nós confiamos a Deus, quando nós entregamos a Ele a nossa vida, quando nós dizemos a Ele nossos problemas, por meio da oração nós conseguimos vencer as circunstâncias contrárias, nós conseguimos ser renovados, ser curados, ser restaurados, ser transformados pelo poder de Deus. Então, clame a Deus, busque a Deus, que Ele o ouvirá. Que Deus te abençoe e que Ele aplique ao seu coração essa reflexão. Em nome de Jesus. Amém.